Ok, pessoal, então bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é plataformas de negócios, tá? É aqui que vocês vão ganhar dinheiro, de fato mesmo. Então, é aqui que a gente vê hoje grandes empresas se despontando no mundo inteiro. A gente vê Uber, Airbnb, a gente vê Google, Amazon, Alibaba, Mercado Livre, a gente vê própria Log, que a gente viu na aula passada, a gente vê Steam, que é uma plataforma de jogos, eu não sei se vocês jogam, né? Mas é uma plataforma de jogos. A gente vê vários tipos de exemplos de plataforma sendo formadas, né? E é exatamente sobre esse modelo específico, modelo de negócio específico, chamado plataformas de negócios, que nós vamos estar estudando em detalhes, né? Então, hoje na primeira aula, primeiro capítulo, nós vamos estudar sobre os detalhes, sobre algumas características, né? E nós vamos ver os 4 capítulos aqui de uma forma bem rápida, mas são conceitos muito legais, muito bons de a gente estar entendendo, tá? Então, ainda está faltando mais algumas pessoas, mas já podemos começar, já são 8h11, e aí, então, depois o pessoal vai entrando e eu vou disponibilizar as aulas também lá no YouTube. Nossa, essa semana foi tão corrida para mim que eu nem consegui colocar as aulas, mas eu vou colocar as aulas passadas lá no YouTube também, deixar prontinho. Essa semana eu estou terminando a obra aqui em casa, então tá uma correria, mas isso não é desculpa para eu postar, mas já acabando aqui, hoje já acaba as coisas aqui, eu já fico mais livre já, tá? Então, Matheus e Fabiane, vocês querem começar a apresentar o capítulo de vocês? Sim, Joel. Desculpa. Pode ir. Sim, a gente conversou e a gente vai manter o padrão das aulas. Vamos ir mostrando o vídeo, fazendo pausa, dando exemplos. Pode ser? Maravilha, vamos embora. Vocês podem compartilhar a tela e manda ver, tá? Eu vou entrando também, quando eu achar que eu tenho alguma coisa a contribuir, eu vou entrando também no meio. Não, certo. Quando você achar que é para pausar o vídeo, você só avisa, por favor. Tá, beleza. Vocês só me falam, por favor, se o som vai sair, porque eu não... Ô, Fabiane, você desligou o seu microfone aí. Eu não entendi não, Matheus. O que você falou? É que você tem que deixar seu microfone ligado. Ah, tá. Deu? Não tá saindo som, não. Ainda está sem som. Só um momento, por favor. Eu vou tentar compartilhar só a tela do YouTube para ver se melhora. Espera só um minutinho. Bom dia para quem está entrando agora. Nós vamos estar apresentando os capítulos 1 e 2, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, o som tá saindo? Dá um play aí, por favor. Tá.
Ainda não está, não. Ainda não. Poxa, hein? Vamos lá, gente. Só um momento, porque eu nunca apresentei no YouTube aqui. Não tem problema, não. Só enquanto a Fabiane prepara, né? Eu vou também falar um aspecto muito importante que nós vamos ver nessa aula, que é o efeito em rede. E depois, depois que fizer a apresentação da segunda parte, 3 e 4, eu vou voltar e eu vou falar um pouco sobre efeito em rede também, para vocês entenderem o que é, que talvez seja uma das coisas mais importantes dentro de uma plataforma, tá? Olá, eu sou o Matheus Oliveira. Deu, gente? Agora deu. Deu? Ah, então tá. Deu. Olá, eu sou a Fabiane Quirino. E vamos falar a respeito dos capítulos 1 e 2 do livro Plataforma, A Revolução da Estratégia. Publicado em 2019 por Jeffrey Parker, Marshall Van Alstyne e Sanjit Choudhury, o livro Plataforma, A Revolução da Estratégia demonstra o que é a plataforma de negócios, como surgiu e por que transforma a economia em alta velocidade. E vamos começar pelo primeiro capítulo, chamado Hoje, Bem-vindo à Revolução da Plataforma. Neste primeiro capítulo, podemos abordar qual é o conceito de plataforma, que é nada mais que um novo modelo de negócios que usa a tecnologia para conectar pessoas, organizações e recursos em um ecossistema interativo, no qual podem ser criadas e trocadas quantidades incríveis de valor. O propósito primordial da plataforma é consumar o contato entre usuários e facilitar a troca de bens, serviços ou moedas sociais, propiciando assim a criação de valor para todos os participantes. Mas como uma empresa iniciante consegue dominar um ramo de atividade? A resposta para isso é o poder da plataforma. Fabiane. Empresas Pausa, como a por favor. Uber, Airbnb. Bom, pessoal, acabamos de falar aí sobre o conceito, né, de plataforma, que é um ecossistema interativo, onde que existe uma troca de valor entre os envolvidos. Eu queria trazer destaque aqui também para a questão das empresas, né, envolvidas, que foi falado aí sobre o Uber, a Airbnb. Como todo mundo já conhece, a Airbnb é uma empresa gigantesca de aluguéis de propriedades que, na verdade, que nem são deles, né? Que é o que torna a plataforma, né, esse modelo de negócio, o mais promissor ainda, pois eles estão presentes aí em mais de 119 países, com mais de 500 mil propriedades cadastradas, e sendo que eles sequer têm um quarto que são deles mesmos, né? E ela foi iniciada em 2008 por três amigos, e no início foi uma ideia assim bem simples, era um aluguel de um loft, e depois eles fizeram um site e foram expandindo até que hoje chegou nesse patamar. A Airbnb, né, é um crescimento exponencial, e ela mudou toda a trajetória da hotelaria, né, sem possuir um único quarto de hotel. Isso é o mais interessante que os autores abordam aí no livro. Temos também a questão do Uber, né, que, claro, todo mundo também já conhece, que disponibiliza aí, na mesma ideia do Airbnb, porém com carros, né, vários motoristas fazem o transporte particular, né, mediante aplicativo, e também aí com crescimento exponencial. Tudo isso utilizando o conceito de plataforma, né? E essa questão desse crescimento, esse poder da plataforma, ela advém disso, de um local onde que essa interação, ela não se torna mais apenas a interação entre a empresa ou o usuário, mas também com a plataforma. É como se houvesse um terceiro envolvido, e aí é o que torna mais estreito ainda essa relação. Pode continuar, Fabi.
Tá sem som, Fabiane. Ai, desculpa, deixei o microfone desligado. Volta um pouquinho, por favor. Que foi aqui, né? Isso. Ações, recursos, tudo em um ecossistema interativo, no qual podem ser criadas e trocadas quantidades incríveis de valor. Em diferentes graus, as plataformas de negócios vêm assumindo uma fatia grande e crescente da economia em todas as regiões do planeta. Haja destaque para a América do Norte, onde existe a maior concentração das empresas que utilizam o conceito de plataforma. Pode pausar, por favor. Após entender Nessa? Do mapa. Lá. Isso. Bom, pessoal, então, nessa questão da plataforma de negócios, como vocês têm visto a questão das empresas que tiveram um crescimento exponencial, nós temos aí a concentração de onde que esse conceito de plataforma ele tem sido mais difundido. Trazendo destaque para a América do Norte, onde que está presente aí a base das principais empresas que utilizam, né, o conceito de plataforma, por exemplo, a Google, a Apple, a Oracle, o Facebook, a Amazon, Intel, a Microsoft. E também, chegando próximo aí, temos o continente asiático, que advém aí do Alibaba, Tencent, SoftBank. A Europa e a América Latina ainda não adotaram muito o conceito de plataforma, mas isso não significa que não tenha crescido também nesses outros continentes. Então, assim, as 5 maiores empresas do planeta, né, a Apple, a Google, a Microsoft, tudo em cima de plataforma. Né? Como o Joel comentou com a gente, se a gente quer ganhar dinheiro, tem que ser com plataforma. É justamente por isso, porque todas as 5 maiores empresas de capitalização de mercado estão sob o conceito de plataforma. O Google, por exemplo, ele debutou em 2004 como uma empresa de capital aberto. A Apple, ela quase faliu alguns anos antes. Então, assim, esse conceito de plataforma mudou muito a visão mundial, e empresas gigantes como o Walmart, a Nike, a John Deere, elas que ainda não utilizavam esse conceito de plataforma, vêm assumindo uma fatia assim grande, né, de transição para esse modelo, dado o grande sucesso, né? Pessoal, em relação à Europa, o autor coloca que lá as plataformas ainda não são tão diluídas, porque o mercado lá é muito fragmentado. Em relação à América Latina e à África, uma justificativa que ele encontra é em relação a que esses países ainda estão em fase de desenvolvimento. Pode continuar, Matheus? Pode sim. Que utilizam o conceito de plataforma. Após entender o que é plataforma e como ela tem influenciado na economia, agora falaremos sobre o formato dessa mudança, como funciona esse conceito de plataforma na prática. Antes de compreender o sistema de plataforma, devemos conhecer também o sistema tradicional empregado pela maior parte das empresas, que é o chamado pipeline. O pipeline é um tipo de negócio que segue um esquema de passo a passo para criar e transferir valor, com produtores numa extremidade e consumidores na outra. É possível descrever o pipeline de negócio como uma cadeia linear de valor. Pode pausar, Fabiano. Bom, pessoal, então, antes da gente começar a falar sobre essa questão da plataforma, como ela é, a gente precisa também saber um pouco a respeito do modelo, que já é, assim, o tradicional seguido pelas empresas, como eu havia mencionado lá, da Nike, da John Deere. Elas já vinham seguindo esse modelo de pipeline, né, e foram, digamos que, desbancadas pelas novas empresas que foram assumindo esse conceito de plataforma. Então, esse sistema de pipeline ele é uma cadeia linear. Então, é como se fosse um sentido de mão única. Diferente da plataforma, que é um pouco mais complexo e utiliza interações de forma diferente. Então, é bem lembrado esse conceito de pipeline com
os conceitos que a gente já havia sido estudados lá do funil de negócios. Então, a gente pode lembrar bem aí dessa parte. E a mudança, né, do pipeline para o conceito de plataforma, ela vem sendo adotada pelas empresas e implica transformar a configuração simples num sistema complexo, onde a própria plataforma ela vai interagir com o consumidor, não só a empresa, né? Pode continuar. Só uma pergunta, Matheus. Por que o pipeline é um modelo simples e por que plataforma é um modelo mais complexo? Só para a gente pensar. Bom, Joel, o pipeline, como eu havia mencionado, ele é um estilo de mão única. Ele vai somente numa direção. A partir do momento que o consumidor ele tem uma interação assim, de compra. Então, por isso que ele é um modelo mais simples. Agora, já a plataforma, não. Já a plataforma, tanto a empresa quanto o consumidor, eles têm interações simultâneas o tempo todo. E o que torna isso um pouco mais complexo, porque vai ter um conjunto variável de relações. Não vai ser só aquele sentido único do fluxo de informações. Bacana. Vamos seguir, pode seguir. Mais e mais empresas migram da estrutura de pipeline para a estrutura de plataforma. Essa mudança implica transformar a configuração simples do pipeline em um sistema complexo, em que produtores, consumidores e a própria plataforma estabelecem entre si um conjunto variável de relações. A propagação do modelo de plataforma de um setor de atividade para outro vem produzindo uma série de modificações revolucionárias. Pode pausar, Fabiane. Bom, pessoal, então, assim, essa propagação dessa plataforma, ela tem trazendo vários conceitos. E cada plataforma, ela funciona de um modo diferente, né? Atrai diversos tipos de usuários para vários tipos de atividades. Por exemplo, no setor da telefonia, né? Há duas plataformas principais, que tem a Apple, né, com o iOS, e a Google com o Android. Então, os usuários que normalmente optam por consumir, né, o produto de uma, ele dificilmente vai querer mudar para outra, dado assim a familiaridade, né, o intercâmbio de valor, né, com a própria plataforma, pois o usuário ele acaba ali acostumando. E também, por fim, o usuário também ele vai ter papéis diferentes ali com aquele modelo. Pode continuar. Aspectos de negócio, o que muitas vezes traz as características que motivam a migração das empresas, bem como a criação de novas. Dessas modificações, podemos destacar que as plataformas superam os pipelines por se expandirem com mais eficiência ao eliminar gatekeepers. Pode pausar. Bom, nesse primeiro tópico aí, que as plataformas elas vão superar pipelines por se expandirem com eficiência, eliminando gatekeepers, que na verdade esse termo é utilizado para guardiões de portão, né, traduzido para o português. O que são esses gatekeepers? São aquelas pessoas que, por exemplo, digamos que no ramo da edição de livros, são os editores, que eles vão filtrar a informação e vão dizer qual livro que é publicado ou não. Então, com o modelo de plataforma, isso já é eliminado. Por exemplo, se você escrever um livro e você quer publicá-lo, ao invés de você enviar para uma editora comum, passar por um processo de seleção para só enfim ser publicado, você, por exemplo, pode ir lá e publicar esse seu livro na Amazon, né, em formato de e-book. Então, você já elimina aí um gatekeeper, né, o que seria talvez um impeditivo para você, né? Tem lá na plataforma da Amazon, como eu falei, o Kindle, né? Então, assim, fica em tempo real e assim, você acaba que você não é sendo filtrado, você não fica à mercê de um filtro.
Porque, de repente, os editores vão lá, fazem a seleção do livro no que eles acham que o mercado quer. Mas nem sempre o que eles acham que o mercado quer é o que realmente o mercado busca. Então, pode ser que você deixe de lançar um produto por questão dos gatekeepers. E o modelo de plataforma, ele elimina a maioria desses gatekeepers. Ou seja, o modelo de plataforma, ele deixa o mercado escolher quais que são os produtos que vão estar ali no mercado. Pode continuar, Matheus? Pode. Podemos dizer também que as plataformas superam os pipelines por liberar novas fontes de criação de valor e de fornecimento, como também superam os pipelines ao empregar ferramentas baseadas em dados e criar ciclos de feedback na comunidade. Aí pode pausar, por favor. Bom, então essa questão de liberar novas fontes de criação de valor e de fornecimento, a gente pode, né, retomar aquele mesmo pensamento da Airbnb, que eles não têm um quarto sequer, e mesmo assim eles mantêm a plataforma deles funcionando. E o que isso implica? Isso implica menos custo, porque se eles não têm nenhum quarto, significa que eles não têm nenhum custo de manter esse quarto, né? Eles não precisam pensar em construir novos edifícios, gastar com reforma, revitalizar, expandir, nada disso. A única preocupação deles é fazer somente a intermediação, né, entre o usuário e a pessoa que oferece o quarto. O Airbnb ele recolhe uma taxa de entre 9% e 15% de cada transação negociada, né? Então, assim, é um valor rentável para a plataforma, advindo apenas de intermediação, né? E ela aumenta exponencialmente seu estoque, né, de hospedagem na mesma velocidade em cada usuário. Então, ou seja, é uma coisa que não para. A todo tempo ali ela está sendo expandida, né? E diferente das empresas tradicionais que trabalham com o estoque just in time, né? As empresas de plataforma elas trabalham com o not even mine, né? Ou seja, as empresas tradicionais trabalham com o estoque que é delas. E as empresas de plataforma elas operam com estoque que não é delas, que não são delas, né? Então, toda vez que, por exemplo, a Hertz, que é uma locadora de carros, entrega um carro no aeroporto, assim que o passageiro desembarca, ela opera conforme os padrões de locação, né? Mas os carros, né, não são dela, né? Então, é bem interessante esse conceito aí. E também nesse outro conceito aí, nas baseadas em dados, né, para criar ciclos de feedback, é a questão, por exemplo, do YouTube, né? A todo momento que você está ali utilizando a plataforma, assistindo vídeos, de vez em quando sai ali uma pergunta, uma pesquisa, né, te pedindo um feedback, você tem o like, o compartilhamento para difundir a plataforma. Então, assim, tem um retorno do usuário, aquilo ali vai acumulando dados e vai te permitir que o YouTube te direcione outros vídeos que são relacionados ao que você já assistiu. Então, esse tipo de baseados em dados e criar esse ciclo, né, e feedback, ele está presente em plataformas, por exemplo, como a do YouTube. Né, o feedback oferecido pelos consumidores facilita a identificação dos vídeos interessantes. E por sua vez, o Google também passa a aprender sobre aquele usuário. E um outro ponto relacionado à questão do feedback é que o capítulo ele ressalta a importância do feedback para a expansão das plataformas. Aí um exemplo que eu estava pensando sobre essa questão é o site não, né, plataforma da Shein, no qual as pessoas compram suas roupas e para obterem para estimular os clientes a darem feedback, o site oferece vários benefícios para a pessoa ir lá comentar sobre a relação, se a roupa veio certinho, se
A entrega foi rápida. E isso, a partir desses comentários, outras pessoas vão ver lá a relação da qualidade, da entrega, e vão entrando na plataforma. Então, é um ciclo, um vai chamando o outro. Qual é o site mesmo, Fabiano? Você pode mostrar para nós aí? Eu posso sim, professor. É da Shein. Ela entrou, acho que no Brasil recentemente. Nossa, ela tá gigante. Eu estava olhando hoje. É uma das que mais cresceram na... Vocês estão vendo a minha tela, né? Estamos. É uma das que mais cresceram em relação à plataforma ano passado. Ela é da China. E é muito interessante, professor, que ela criou várias condições. Ela é da China, todo mundo sabe que a qualidade da China, né? Aqui no Brasil a gente meio que questiona, porém, ela investe em vários segmentos de roupa, de sapatos, maquiagem. Ela colocou algumas condições que tornam muito atrativo, por exemplo, os designs. Além disso, questão de frete grátis, o frete é muito rápido, geralmente em 15 dias a compra já chega lá da China. Se a pessoa é taxada, a plataforma ela oferece pelo menos metade do valor, essas condições, e aquilo, o pessoal, como que é muito assim, interessante, foi uma plataforma que ficou muito em evidência nessa quarentena. Muitos youtubers, influenciadores, muitos falou da Shein. Você já conhecia? Interessante, eu não conhecia, não. É a plataforma chinesa? É chinesa. Uhum, bacana. Alguém já conhecia, pessoal? Não conheci não. Ela ficou muito famosa nessa quarentena, essa questão das roupas, das influências, começou a divulgar muito. As meninas já conheciam. Vocês já compraram a Axa, Leisiane? Já compraram? Eu já. Já, também. E aí? Eu não. Vocês recomendam? Sim. Nossa, professor, chegou muito rápido. Foi menos de 15 dias, chegou aqui na minha casa. Isso porque aqui em Varginha, o pessoal fala que em São Paulo geralmente vai uns 12 dias. A qualidade, ela é de poliéster. A gente sabe que não é uma qualidade assim, excelente, mas o preço, os designs diferentes, é isso que é o diferencial da marca. Pergunta. E é muito interessante. Quer ver? Deixa eu entrar em algum para mostrar. Eles colocam no site uma forma assim de receber o feedback, é aquele cashback, no qual se a pessoa vai comentando se o tamanho corresponde com as medidas que coloca no site, se a qualidade é boa, vai gerando um cashback para o pessoal. É a partir desses comentários que a maioria das compras são efetivadas. É muito interessante. Você falando aí nessa questão aí do cashback, Fabiane, eu me lembrei aqui da plataforma do TikTok, né, que recompensa os usuários por assistirem vídeos. Então, assim, eu acho que o principal motivador atual desse retorno, né, das plataformas, podemos destacar isso, né, é a recompensa. Porque às vezes o usuário ali, ele nunca iria comentar nessa questão no site aí da Shein, ele não queria ficar lá só assistindo o vídeo lá por 20 minutos se não houvesse recompensa, né? É uma coisa que é muito presente hoje. Vários aplicativos aí, outras plataformas aí, tem essa questão aí como chave. Recompensar o usuário para que ele faça uma determinada tarefa. Na verdade, uma plataforma, ele só funciona quando tem os dois lados da plataforma, que nós chamamos de plataforma multilateral. O
que são os fornecedores e os compradores, que podem ser, inclusive, as mesmas pessoas. Dependendo, por exemplo, no Mercado Livre, uma hora uma mesma pessoa é fornecedora e compradora também, numa outra hora, né? Mas como atrair essa massa crítica, né? Então, nós vamos ver na aula, no capítulo seguinte, sobre efeito em rede, como atrair as pessoas, que é o principal aí. Para atrair as pessoas, inicialmente falando na plataforma, existe um custo de aquisição de clientes alto, que é exatamente esse cashback que eles usam para fazer com que haja o povoamento da plataforma. Então, é uma estratégia utilizada para que as pessoas entrem na plataforma, povoem a plataforma, crie a massa crítica na plataforma e comece, então, todo o efeito em rede. Então, é para isso que existe todas as estratégias de atração e de aquisição de clientes numa plataforma. Nós vamos ver logo em seguida aí, já no capítulo 2, tá? Só voltando para o vídeo aí, vou falar sobre a última parte aí, que se trata das plataformas inverterem a empresa, né? Deixa eu aproveitar a tela, já vou falar de uma vez. Bom, essa questão de inverter a empresa, ela vai pegar a empresa e vai trazer atividades que eram internas, elas vão passar a ser externas. Porque na questão da plataforma, a maior parte do valor, né, ela vai ser formada por uma comunidade de usuários, né? Então, assim, questões que eram feitas antes dentro da empresa, elas passam a ser feitas fora, como a questão do marketing, tecnologia da informação, operações e até a própria estratégia, uma vez que os recursos elas já estão fora da empresa, né? Então, a Airbnb, por exemplo, ela não vai ter nenhuma atividade de gerenciamento, já vai estar dentro de cada fornecedor, né, de hospedagem, e isso já vai jogando atividades que antes eram internas para as empresas para fora, de modo que elas não têm não só custos, né, mas também como economiza tempo e vários outros recursos aí. E tem a questão também que o Joel falou, que da criação da massa crítica, né? Isso muitas vezes é seguido de um conceito de viralização, né? Uma influência social. Tudo isso é segmentado. E de várias que as maneiras as variações da terminologia, elas refletem o fato do marketing ser disseminado pelos funcionários, enfim. E a gestão de operações também ela mudou em termos. Otimizaram sistemas, né? A cadeia de fornecimento ela passa a ser maior. O Uber, né, por exemplo, que é a maior empresa, ela não vai possuir veículos. O Facebook, a maior rede social, ela não cria conteúdo. Quem cria são os próprios usuários, né? Então, isso tudo acontece fora da empresa. É importante destacar isso, porque a plataforma ela visa isso. É a contribuição em massa, a criação de conteúdo, vários outros fatores que são feitos fora, né? Inclusive, os autores eles enfatizam aqui a governança, né, desse ecossistema e a persuasão dos parceiros externos, né? Porque, por exemplo, os vendedores do Mercado Livre, eles têm lá uma espécie de métrica que determina quais são os melhores vendedores, né? Então, assim, isso vai ser um ponto crucial para eles estarem vendendo ou não, né? Então, é esse tipo de coisa que vai difundindo o conceito de plataforma. Pode continuar? Pode? Formas, elas invertem a empresa, mediante ao seu funcionamento. Olá, pessoal. O segundo capítulo.
Bom, pessoal, então só fazendo um resumo antes de a gente entrar no capítulo 2, o que é o propósito do capítulo 1? Ele quis colocar para a gente, né, apresentar o conceito da plataforma. O que é uma plataforma, então? Então, a plataforma ela visa consumar o contato entre os usuários e os fornecedores, visando facilitar esse contato. Então, por meio dessa facilitação, ela vai criar valor para ambos os lados. Tendo em vista que a criação de valor de uma plataforma, ela opera com recursos que não é dela, mas sim dos fornecedores, elas vão crescer muito rápido, muito mais rápido que essas empresas tradicionais. E grande parte do valor da plataforma, ela vai vir de comunidade que lhe deu origem a qual a serve. Além disso, como o Matheus acabou de falar, as plataformas elas vão inverter as empresas de dentro para fora e vai relativizar os limites das empresas, ou seja, o tradicional foco interno é deslocado para o foco externo. E, por fim, as plataformas elas já transformou muitos mercados, mas a perspectiva é que ela vem transformar mais e mais mercados de todos os segmentos. Então, agora a gente vai passar para o capítulo 2. O capítulo ele vai tratar do efeito das redes, o poder da plataforma. Os autores colocam que o efeito da rede ele vai se referir ao impacto exercido pela comunidade de usuários de uma plataforma sobre o valor criado para cada um deles. E esse efeito ele pode ser positivo ou negativo. Os efeitos positivos eles se referem à capacidade de uma plataforma grande e bem gerenciada de produzir valor significativo para cada um dos seus usuários. Já os efeitos negativos, eles vão se referir à possibilidade de crescimento quantitativo da comunidade de uma plataforma mal gerenciada e vai resultar numa redução de valor ofertado para cada um dos clientes dela. O efeito da rede, ele representa um novo fenômeno econômico impulsionado pela inovação tecnológica. Esses efeitos, eles são baseados em economia de escala do lado da demanda. É colocado pelos autores uma revisão do que são economias de escala, que até na era industrial do século XX, essas economias, elas se davam pelo lado da oferta, no qual, quanto maior a empresa, mais ela conseguia reduzir seus custos de produção, de marketing, de distribuição. Eles colocam que era como um efeito de uma espiral positiva que ajudava as empresas a crescerem continuamente e serem cada vez mais lucrativas. Porém, agora, no século XXI, na era da internet, essas economias de escala, elas estão ocorrendo do lado da demanda. Porém, os autores ressaltam que, Fabiana, por mais que hoje... Oi? Expande a tela para nós, por favor, aí. Ah, claro. Obrigado. De nada. As economias de escala acontecem do lado da demanda, o lado da oferta ainda continua sendo importante para o crescimento da empresa. As economias de escala do lado da demanda... Bom, pessoal, como exemplo dessa economia de escala do lado da demanda, os autores eles colocam a Uber, o Google e o Facebook, no qual, por exemplo, quanto mais usuários forem adentrando na plataforma, vai ser chamativo para ter mais fornecedores e, com isso, pode fazer com que o preço caia. Como ele deu o exemplo do Uber, quanto mais usuários existentes, muitos vão virar motorista, que vai aumentar, vai reduzir os custos dos motoristas, que vai fazer com que a plataforma ela consiga diminuir o valor das corridas. E, consequentemente, mesma coisa com o Google, com os anúncios, né, e o Facebook. Tanto da empresa. As economias de escala do lado da demanda, elas criam um crescimento não convexo ou não linear na empresa, porque o crescimento ele vai ser pautado pelos efeitos da rede, ela vai levar à expansão do mercado. Então, os novos compradores, eles vão surgir através dos compradores antigos, ou seja, a partir do momento que os compradores antigos começam a falar bem, começam a divulgar essas empresas, eles vão atrair cada vez mais um número maior de compradores, o que vai fazer com que os preços da rede caiam, gerando, assim, economias de escala. Os autores colocam os efeitos dos dois lados da rede.
das empresas. E que todas as empresas, elas traem efeitos dos dois lados de rede mediante um feedback positivo. Os autores colocam o exemplo, um esboço feito pelo autor David Sachs, que ele desenhou um círculo virtuoso do Uber. O autor coloca que quanto mais pessoas utilizam, no exemplo Uber, ela vai atrair mais usuários e, consequentemente, vai ampliar novamente o valor do serviço. E, além disso, a importância desse efeito para o crescimento da rede é tamanha que as plataformas de negócio muitas vezes injetam recursos para atrair participantes de um dos lados do mercado. Eles sabem que, se conseguirem forte adesão de um lado, o outro acompanhará o movimento, de modo, então, que esse movimento ele fica circular. É importante distinguir os efeitos de rede de outras ferramentas conhecidas para alavancar o mercado, como o efeito de um preço de um produto ou o efeito de uma marca. Gente, o que é o efeito do preço? Os autores colocam que o efeito do preço é quando uma empresa, numa plataforma, ela oferece alguns descontos ou então ela coloca aquele plano freemium para atrair clientes. Só que os autores colocam que esse efeito, ele é um pouco sensível, porque muito dificilmente um cliente, ele vai deixar... ele vai migrar, né, da forma gratuita para o pago. Aí um exemplo que me veio à mente, até eu peço que vocês me corrijam se eu estiver errada, é em relação ao YouTube. Muito dificilmente a gente vai assinar aquele YouTube Premium. É muito poucas pessoas, pelo menos eu não conheço ninguém, que vai deixar te dar o acesso à plataforma gratuita para passar para o Premium. Já em relação ao efeito marca, ela está relacionada com qualidade, no qual muitas marcas elas se fidelizam, né, no mercado, elas se constituem no mercado através da qualidade de suas marcas. Ô, Fabiane, e é bom pensar também nesse detalhe aí, a questão desse efeito de marca, a gente pode atribuir pro valor agregado que muitas marcas atribuem aos seus produtos, né? Por exemplo, você pega lá um dispositivo da Apple, né? É muito difundida essa questão do efeito de marca, porque um notebook, né, da Apple é um valor aí absurdo, né? Tudo é feito de marca. É que o pessoal não compra pelo produto, mas sim pela marca, né? Sim, exatamente. Posso continuar, Matheus? Pode. Então tá. Seja do seu renome no mercado. Os autores colocam que os efeitos do preço e de marca eles têm seu lugar na estratégia de crescimento de uma startup. Porém, apenas os efeitos de rede eles vão criar um círculo virtuoso, como aquele apresentado no slide anterior, que leva a uma construção de uma rede duradoura de usuários. Um efeito que é denominado de retenção. Além disso, outras ferramentas propulsoras de crescimento podem existir, como o efeito da viralização, ou seja, a partir do momento que viraliza um vídeo no YouTube, ou então um produto, ele é lançado no mercado, mais pessoas vão ser atraídas para aquela plataforma. Uma outra seção do capítulo é sobre os efeitos de rede em escala. Qual que é a diferença entre efeito em rede, efeito de preço, efeito de marca e viralização? São todos a mesma coisa? Não, só o efeito de rede que ele vai gerar o poder da plataforma, né? O efeito positivo na plataforma. O feedback positivo, não é isso? Isso. O resto simplesmente... É para capturar o cliente, né? Atrai, mas não tem o poder de gerar o efeito em rede, não é? O feedback positivo, não é isso? Isso. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que as pessoas que estejam apresentando, na hora que for comentar, assim, liguem as suas câmeras, porque eu ainda não conheço ninguém de vocês, para falar a verdade. Então, nós já estamos quase no final do semestre, mas eu não conheço o rosto de vocês. Seria possível vocês comentarem com a câmera ligada? Isso. Pode ser beleza. só na hora de comentar, tá? Porque senão eu acabo nem conhecendo o rosto de vocês ao vivo e a cores.
E aí, pelo menos assim, eu conheço vocês, tá? Minha Pode câmera é ir, um pouco ruim, mas tá bom. não tem problema não. Beleza, vamos lá. Pode voltar? Pode voltar. Tá. Descomplicada e outras ferramentas de escalabilidade. Bom, os efeitos de rede, eles vão depender do tamanho da rede. As redes, elas permitem a adesão descomplicada de seus usuários, elas são capazes de crescer organicamente, quase sem limites. O que é essa adesão descomplicada? Ela é uma possibilidade de se ligar a uma plataforma com rapidez e facilidade, começando logo a participar da criação de valor e viabilidade por ela. A adesão descomplicada é um fator essencial para dar a uma plataforma condições de crescer rapidamente. O crescimento em escala de uma rede, ela exige que ambos os lados de mercado eles aumentem proporcionalmente, ou seja, tanto a oferta do produto ou serviço quanto a demanda. Em alguns casos, esse crescimento de uma plataforma ele é facilitado por um efeito que os autores denominam de troca de lado, ou seja, quando os usuários de um lado se filiam do outro lado oposto, como, por exemplo, o Uber, quando os usuários passam a ser motoristas. Então, um modelo de negócio escalável, a adesão descomplicada e a troca de lados são ferramentas que servem para agilizar esses efeitos da rede. Uma outra seção do capítulo é sobre os efeitos de rede negativo, causa e cura. Bom, um tipo de efeito negativo, de rede negativo, acontece quando o crescimento em quantidade, que possibilita mais pareamentos entre produtores e consumidores, leva a uma maior dificuldade de encontrar um melhor pareamento. E para evitar esse dilema, é necessário aplicar a curadoria eficiente. O que é isso? Ele é um processo pela qual a plataforma filtra, controla e limita o acesso dos usuários nessa plataforma. Então, as atividades de que participam e suas conexões com outros participantes da comunidade, elas são filtradas. Bom, pessoal, nesse ponto, os autores eles dão um exemplo da uma rede de encontros que é o OkCupido. Os autores colocam que foi necessário que os proprietários dessa plataforma que eles estabelecessem alguns filtros para os clientes mesmo permanecerem. Por quê? Porque eles colocam como exemplo uma mulher. Se ela for muito bonita, os homens geralmente vão tender a ir só para ela. Só que vai homem de todo tipo para essa mulher. Então, ela pode não ficar satisfeita com os homens que estão vindo. Já em comparação, esses homens, eles não vão receber o ok, o match dessa mulher, que vai levar insatisfação de todos os lados. Então, é necessário que a plataforma ela coloque alguns filtros, ela estabeleça alguns mecanismos, algoritmos, para filtrar os interesses comuns dos usuários. Quanto mais cresce a rede, mais eficiente pode ser essa curadoria. Esse efeito ele é chamado de efeito de rede orientado por dados. Evidentemente, isso depende da disponibilidade e de ferramentas bem concebidas e que sejam continuamente testadas, atualizadas e melhoradas. Por outro lado, a curadoria inadequada é um complicador, porque ela vai tornar a plataforma menos útil e pode até causar uma dissolução. Toda plataforma de sucesso, ela encara o problema de combinar conteúdo e conexão em escala. Isso significa que, a algum ponto durante o crescimento, toda plataforma bem-sucedida tem que lidar com o desafio de curadoria eficiente. Bom, pessoal, os autores aqui, eles colocaram um exemplo dessa rede Chantrolet, que é uma rede no qual os usuários, eles conversavam por webcam. Eles colocaram que quando que lançou essa plataforma, ela foi um estouro. Muita gente começou a acessar, a ter acesso a essa plataforma. Só que não tinha nenhum filtro, não tinha nenhum impedimento para o acesso, de modo que muitos homens começaram a entrar nas chamadas pelados, começou a virar uma bagunça. Aí, consequentemente, o número de acessos nessa plataforma ele foi caindo. Aí, tentando melhorar esse aspecto, os donos eles começaram a
aplicar alguns filtros, fazer alguma curadoria. Só que, embora eles conseguiram, por meio de algoritmo, detectar as imagens próprias, filtrar quem ia entrar nas chamadas, o acesso dessa plataforma já tinha caído muito. Por mais que cresceu, não cresceu na forma exponencial como havia crescido na primeira vez. Ô, Fabiane, e nessa questão aí, eu me recordei agora do exemplo do Yahoo Respostas, né? Houve um tempo, para quem é, assim, da internet há mais tempo, vai se lembrar que antes as pessoas iam até o Yahoo, postavam algumas perguntas e as pessoas iam lá e respondiam. Muitas das vezes haviam, sim, usuários sérios que procuravam responder as perguntas com precisão, mas aconteceu ali que também chegou um momento que os usuários respondiam as perguntas de forma muito tosca e, assim, ia gerando um banco de dados completamente desnecessário. E aí foi, antes de estourar mesmo esse conceito de plataforma, a Yahoo procurou também fazer essa curadoria para que o banco de dados dele não ficasse com informações inúteis, né? E ele vai sair do mercado, né? Pois é. E agora eu tava pensando também, na Wikipédia também pode ser um exemplo. O pessoal vai colocando coisas aleatórias que vai diminuindo muito a confiabilidade, né, do site, da plataforma. Sim, o sites como a Wiki, né, que tem como você fazer a edição da página, ele se torna realmente uma fonte não muito confiável. E não é só o Wikipedia, né, tem vários outros que utilizam esse formato Wiki, também não dá pra gente deixar eles com um formato relevante, né, devido a essa edição fácil. Posso continuar? Pode. Ou seja, ela tem que procurar seu ponto de equilíbrio, ver até que ponto ela é necessário ela aplicar filtros naquela plataforma. Pode haver 4 tipos de efeitos de rede, o direto e o indireto, e eles subdividem em positivo e negativo para cada um dos lados. Bom, no mercado bilateral, efeitos de rede direto são criados pelo impacto dos usuários de um lado do mercado sobre o outro usuários do mesmo lado. Em relação aos efeitos diretos positivos, eles vão incluir os benefícios recebidos pelo usuário quando aumenta o número total de usuários em uma comunidade. Já os efeitos indiretos negativos, eles vão ocorrer quando registra-se uma queda no crescimento do número de um dos lados na plataforma. Já os efeitos indiretos, eles vão surgir quando tanto consumidores quanto produtores, eles ganham ou perdem com base no número de usuários do lado oposto da plataforma. Os efeitos indiretos positivos, eles vão ocorrer quando os usuários se beneficiam de um aumento do número de participantes do outro lado do mercado. Esse efeito, ele é denominado de resultado ganha-ganha. Porém, o efeito indireto, ele ocorre quando ocorre uma diminuição do acesso na plataforma, ou então uma diminuição do número de consumidores, de acessores dessa plataforma. Bom, pessoal, um exemplo de efeito direto positivo é, por exemplo, o número de usuários do Xbox, naqueles jogos online. Quanto mais usuários entrar, mais divertido vai ficar a plataforma, mais competitiva. Já um exemplo de um efeito indireto positivo é quando, por exemplo, o número de estabelecimentos que tem a maquininha do cartão Visa. Quanto mais estabelecimentos tiver, mais clientes, consumidores vai atrair, facilitar. Por fim, a última seção do capítulo é colocada a mudança estrutural, os efeitos de rede viram as empresas pelo avesso. É retomada aquela ideia das economias de escala, que antes as economias de escala elas ocorriam apenas pelo lado da oferta. Porém, agora, na era das plataformas, as economias de escala elas estão ocorrendo do lado da demanda. Dessa forma, as práticas contábeis elas já não cabem da mesma forma. Isso a gente já viu quando foi apresentado no Canvas. Então, quando os efeitos de rede eles estão presentes... Bom,
pessoal, em relação a isso, aquilo, né? A gente já viu no Canvas que as medidas, como fluxo de caixa, o balanço patrimonial, eles não são. Tipo, eles podem ser usados, mas eles não são o mais apropriado para as plataformas. Tanto é que no começo do capítulo, os autores eles colocaram um exemplo do autor da Mandara. Acredito que quem já fez curso de finanças já deve ter ouvido falar, né? Dos livros, enfim, desse autor, que ele tentou calcular o valor do Uber de mercado, utilizando esses parâmetros convencionais. Só que, assim, o resultado que ele chegou foi muito defasado em relação ao valor real da plataforma no mercado, que depois um outro investidor chegou e falou que não, que ele deveria levar outros aspectos em consideração também. Fabiane, só pensando nesses aspectos, né, esses outros aspectos que a gente deve considerar, acho que, para ficar assim bem claro, a gente pode entender a questão da própria rede, né? Os autores mesmo falam que o WhatsApp ele não foi vendido por 19 bilhões em razão dos seus 50 colaboradores. O Instagram não foi vendido por 1 bilhão por causa dos seus 3 funcionários. É tudo a questão da rede. Então, o que motivou essas vendas serem bilionárias foram até onde que essas plataformas foram sendo difundidas. As atividades elas funcionam segundo as regras diferentes. Então, no mundo dos efeitos de rede, os ecossistemas de usuários elas são a nova fonte de vantagem competitiva e de domínio do mercado. Então, a chave para minimizar a maior parte dos efeitos de rede negativo é a curadoria de qualidade, que faz aumentar a chance de pareamento apropriado entre os produtores e consumidores. Bom, pessoal, essa foi a apresentação. Você quer colocar alguma coisa, Matheus? Sim, eu vou só, antes da gente terminar, só queria trazer alguns destaques desse capítulo. Bom, só fazendo um resumo rápido, as empresas, elas, né, desde a era industrial, elas seguiram a partir de economias baseadas no fornecimento, na questão do estoque, e depois isso foi sendo difundido, né, mais recentemente, com a questão dos efeitos de rede, né, partindo agora, né, na era atual, na escala de demanda, não mais da de oferta. E é bom destacar também que os efeitos de rede, eles não são o mesmo os efeitos de preço, efeitos de marca, como a Fabiane já havia comentado, e que essas outras ferramentas, elas são conhecidas por promover o conhecimento. A adesão descomplicada, né, os outros recursos de escalabilidade que maximizam o impacto da construção de vários efeitos de rede, a questão do mercado bilateral, né, com os produtores e consumidores assumindo papéis aí diferenciados, os efeitos de rede positivos, diretos, indiretos, enfim, tudo isso é parte do que a plataforma precisa para poder seguir em frente, né, e ter sucesso. A chave para minimizar a parte desses efeitos negativos, né, é a curadoria de qualidade e que faz aumentar as chances de pareamento, né, entre os produtos e o consumidor. E era só isso mesmo para a gente poder encerrar esse capítulo 2. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Bacana. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou deixar a próxima dupla apresentar agora e eu vou falar só no final de tudo. É isso. Parabéns mesmo, viu, pelas apresentações, muito boas. Eu vou falar no final e aí eu tento fechar tudo aí, os 4 capítulos, tá? Certinho. Então, muito obrigado. Podem fechar a câmera. O próximo grupo Obrigado. pode apresentar, fazendo favor? Podemos sim, Jó. Eu tô com problema na minha câmera, viu, Jó, para ligar. Você pedir desculpa Tem problema não. e para você. Tá. Parabenizar o Matheus e o Fabiane, né? Então, é responsabilidade grande agora para a gente, né? Eu vou com a tela aqui com vocês e a gente já começa.
Todo mundo enxerga? Tá, Sim, já está abrindo. Tá. E minha voz também tá boa, a altura? Vou aumentar aqui. Tranquilo. Pode maximizar a tela e manda ver. Eu vou para eu controlar. Vocês conseguem enxergar dessa forma? Tá, pode ser também. Vou diminuir mais aqui, que aí fica. Eu tenho um controle dos slides. Depois eu volto. Bom, o capítulo 3 e 4, né, do livro Plataforma Revolução da Estratégia, o Parker e outros integrantes, os integrantes aqui, eu, André Machado e o Leonardo Kirchner. Então, dando isso aí, né, a apresentação do Matheus e da Fabiane. O capítulo 3, ele fala basicamente da arquitetura, né, ou seja, trata da questão do design, né, os princípios para o design de uma plataforma de sucesso. E aí, como já definido, né, pelo Matheus e da Fabiane, acho que convém reenfatizar isso, que os autores eles definem plataformas como sistemas complexos, né, e multifacetados, e que precisam sustentar grandes redes de usuários, né, que desempenham aí diferentes papéis e interagem de maneira ampla e variada de acordo com os seus interesses. E aí os autores eles levantam, né, no início do capítulo alguns questionamentos, né? Um deles, como construir uma plataforma que venha estimular a criação de valor significativo para os seus usuários. Nós vimos ao longo da disciplina, isso foi muito enfatizado pelo professor, nos vídeos e tudo mais, da proposta de valor, né? Ou seja, que é o cerne, né, de qualquer modelo de negócio e também quando da construção de uma plataforma também. A pergunta seguinte, como oferecer ferramentas e serviços para agricultores, né, que estão apresentando seus produtos e serviços, possam interagir de maneira fácil. Então, primeiro, a questão da proposta de valor, né, de forma clara e aderente, né, aos interesses e desejos dos consumidores, na outra ponta. E também a questão de facilitar, né, a questão da interação, da competitividade que temos hoje. E como a terceira pergunta, como desenvolver uma infraestrutura tecnológica que possa ser escalada. Também isso foi enfatizado durante a disciplina aqui, questão da escalabilidade, né, do negócio. Então, essa infraestrutura tecnológica, ela ser escalável, né, e rápida, veloz, porque hoje as pessoas, né, os stakeholders interessados, eles não têm muito tempo, né, a perder, conforme enfatizado também nas aulas. Estimulando aí o efeito de redes positivos e minimizando os efeitos negativos, né? Então, essas são as perguntas que inicialmente colocadas pelos autores. E, bom, aqui a meta, né, depois um outro tópico, qual que é a meta de uma plataforma, né? A meta de qualquer plataforma, segundo os autores, Parker e outros, consiste em reunir, né, produtores de um lado e consumidores do outro, dando-lhes as condições de se envolver em 3 tipos de trocas que eu vou explicar aqui, mas enfatizam essas 3 aqui, né, trocas de informações, de bens, de serviços e de moeda. Bom, nessa questão aqui, então, a questão da troca de informações, toda interação de plataforma começa pela troca de informações, né? Ou seja, são elas que vão municiar pessoas, capacitando a decidir, né, a questão da tomada de decisão, como vão se envolver, né, numa eventual troca. Toda plataforma, né, ela precisa, então, ser concebida
facilitar a troca de informações. Então, esse é um ponto importante. A questão da troca de bens e serviços. Como consequência da troca de informações, tem que ser muito bem feito, os participantes da plataforma eles podem, né, trocar tanto bens quanto serviços, né, diversos. Em alguns casos, né, até as ações também se realizam por meio da plataforma, que é o nosso propósito aqui, né? O Facebook, né, durante a leitura, foi citada a questão do Facebook e do YouTube, né? YouTube, onde há troca de vídeos, Facebook de fotos, links, postagens, notícias pessoais. Então, isso está né, dentro desse contexto aqui. Também chama atenção, exemplo, né, o serviço de transportes requisitados hoje virtualmente, através do Google. Oi, parece que o André caiu. Então, pessoal, vou abrir aqui minha câmera aqui que o professor pediu. Vou tratar um pouquinho. O André, assim que o André voltar, ele continua. Mas a parte que a gente subdividiu, então, eu trataria do capítulo de disrupção, né? De como que acontece essa disrupção entre o modelo de negócio atual e as plataformas, né? Que como que plataforma, na verdade, é uma coisa que existe há muito tempo, é uma coisa simples, mas da maneira que é feita hoje, se tornou algo muito escalável. A maneira que, como a própria Fabiana e o Matheus citaram antes, como que a rede agrega valor à plataforma, né? Que não é mais esse simples produto. Como que a plataforma antigamente era o quê? Era as feiras livres, os encontros onde as pessoas se reuniam para ligar diretamente o produtor final para o consumidor, né? B2C. Existem plataformas de B2B também, mas a gente pode comentar mais depois, né? O que chama mais atenção nesse capítulo 4 é o que o Andreessen, é o famoso investidor lá do Vale do Silício, ele fala que como que os softwares estavam devorando o mundo, né? Isso atualizado para os termos de hoje, como que as plataformas estão devorando o mundo, né? Como a própria Fabiana e o Matheus citaram antes, de como que os principais modelos de negócio hoje estão baseados em plataformas. E pensar um pouco por que eles estão baseados em plataformas faz a gente entender para onde o mercado de grande escala está caminhando, né? O autor cita os grandes fatores que aconteceram, né? Ele dá o exemplo das pipelines, de como que uma pipeline usa a internet, né? E como que essa pipeline, no início, ela comeu as pipelines menos eficientes, né? Usando a internet como canal de distribuição, né? Essas pipelines mais eficientes, aconteceu isso, as pipelines que conseguiram se adequar ao novo mercado, acabaram falindo as pipelines que não se adequaram, né? Como que a plataforma ela está comendo as pipelines que não estão se adaptando ao setor de plataforma, né? Que essa plataforma, então, ela usa uma infraestrutura para a criação e a geração de novos negócios, ela agrega valor de ponta a ponta, né? E a pipeline simplesmente era um canal de distribuição, né? E a gente pode citar, assim, como um exemplo de pipeline, as redes hoteleiras, né? Dá o exemplo do capítulo de como que o Airbnb, sem ter um quarto de hotel, sem ter um hotel, criou uma das maiores redes de hospedagem do mundo, simplesmente utilizando um espaço que
que existia já no mercado, né, de aluguéis de imóveis, de quartos vazios nas casas, para utilizar como a rede hoteleira. Você consegue, ao preço ínfimo, né, você precisa acrescentar a tua plataforma, toda uma infraestrutura de hospedagem, né, inclusive com um serviço diferenciado, porque uma pessoa que vai estar falando sobre como que a pessoa pode estar visitando a cidade, o próprio local pode estar fazendo isso, né? Os próprios hotéis estão utilizando o Airbnb para hospedar, para conseguir completar suas cargas, né? E bacana que o professor Joel falou que vai explicar mais essa parte de rede, que é fantástica, né? De como que os efeitos dessa rede, a plataforma constrói um ecossistema tão grande, né? Que antes uma pipeline ela precisava para atingir essa quantidade de pessoas que a plataforma consegue organicamente, a pipeline precisava injetar muito dinheiro. A gente tem alguns exemplos, então, de pipelines que buscam, então, a entrar nesse setor de plataforma, nesse setor de rede e crescer organicamente. Como é que eles fazem isso? Eles agregam valor para o cliente. A plataforma, ela faz de tal forma que ela seja tão boa que nem o Uber, a gente lembra quando ele ingressou no mercado, ele pagava para a gente indicar um amigo. A plataforma, ela agrega tanto valor a gente, que a gente que vai fazer a propaganda da plataforma, e essa é a principal ideia. O exemplo que eu ia dar de pipeline, que está tentando virar, que faz algumas medidas para tentar acessar esse mercado de plataforma, é a Nike, né, que dá de exemplo, de como a Nike, lá em 2012, criou uma Red Band, que ela identifica a quantidade de exercícios, a quantidade de caloria que você gasta numa corrida. Ela tem exercício, tem aplicativos de exercício e tudo mais. Como que uma marca, né, uma pipeline, tenta agregar valor ao seu cliente para acessar esse mercado de plataforma, porque, querendo ou não, eu usando um aplicativo de exercício aqui, ele me parametrizando quanto que eu gasto e tudo mais, eu falo, olha só que bacana esse aplicativo aqui da Nike que eu estou utilizando aqui, não sei o quê. Você está levando o produto da Nike, mesmo que não seja o produto final deles, que é o tênis, para um novo usuário. Você está acrescentando a essa rede. Isso que torna a plataforma um negócio tão escalável e engrandecedor, né? Como que a plataforma, ela com tão pouco recurso, ela consegue agregar tanto valor ao final do cliente. É legal que ele dá o exemplo da Uber, que onde a Uber queria chegar, né? A Uber queria chegar ao ponto de ser que nem água corrente, ele dá o exemplo lá, de ser mais vantajoso você usar a Uber do que ter um carro. E a gente vê alguns youtubers, né, que já tem essa ideia, essa visão, né? Essa geração nossa que está vindo agora que não quer mais ter carro, né? Que faz o cálculo de aluguel de carro, que faz o cálculo de quanto você utiliza o carro por mês, relacionado a seguro, manutenção, IPVA, quanto que vai valer esse tipo de serviço, né? Então, eles tentam escalar esse negócio para deixar o custo fixo, as taxas fixas tão ínfimas, ao teu cliente preferir adquirir o produto do que ter o próprio produto dele, né? Alugar o produto do que comprar a própria. A gente tem nos Estados Unidos alguns aplicativos famosos, que ele inclusive cita no livro, que eles fazem isso com ferramentas. Em vez de eu comprar uma furadeira que eu vou precisar para instalar a minha cortina, eu alugo a furadeira de alguém por tantas horas e tudo mais, que ele vai estar no aplicativo e tudo mais. E qual essa forma, esse que é o grande papel do aplicativo. Por que as pessoas não faziam isso antes, então? Porque não tinham essa rede tão grande, não tinham acesso a tantas ferramentas, e a plataforma vai passar essa confiabilidade. Então, esse é um dos principais aspectos da plataforma, né? Passar confiabilidade para o cliente. Por isso que o Airbnb deu tanto certo, né? Porque ele presta um seguro. Olha, se acontecer alguma coisa contigo, com o teu imóvel, eu asseguro o teu imóvel do que esse cliente estragou. Ou, se o cliente for danificado, alguma coisa, eu asseguro que você vai ser ressarcido pelo que aconteceu. E outra, provavelmente isso não vai acontecer porque o meu cliente que você está frequentando, ele tem uma avaliação. Então, se você é um cliente muito rigoroso, você vai olhar as avaliações da pessoa que você está alugando imóvel, as avaliações da pessoa que você vai estar alugando a tua ferramenta lá pelo aplicativo.
isso que a plataforma traz para a gente é a solução que eles procuram, né? Um exemplo bem bacana que o próprio capítulo traz também é a distribuição de águas lá na Austrália, né? Eles criaram um aplicativo onde você poderia vender a água sua da sua produção, do seu agrícola, né? E com isso, em 2006, eles evitaram perdas maiores numa grande seca que teve na Austrália, né? Que acontece? Quando alguém que tinha uma lavoura que valia mais do que a outra lavoura, o cara valia mais ele vender a água dele, que ele ia usar para produzir na lavoura dele, do que terminar de produzir com a água dele a lavoura dele. Então, ele deixava morrer aquela lavoura que não valia tanto para vender água para uma lavoura que vendia mais, e os dois ganhavam. O cara que ia perder a lavoura por não ter água e o cara que vendeu a água para a própria pessoa. Então, essa ideia de como que a plataforma, né, ela vai agregar valor de ponta a ponta, de tal forma que a própria rede alimente novos usuários. E dessa forma, agregando mais e mais escala ao todo o processo. Essa parte aí de rede da plataforma é fantástico, né? De como que ela pode agregar. Eu acho que o Joel pode acrescentar muito mais para a gente, principalmente essa parte de rede, né, Joel? Mas 90 de 140? Já O acrílico é. terminou já? O acrílico é 140? Sim, professor. O André caiu e eu terminei de explicar sem os slides que ele estava com eles passando. Falando de como que essa parte escalável da plataforma é muito bacana, né? Como que esse ecossistema que a plataforma cria acaba agregando muito valor para ela. Legal. Só um minutinho, só que eu estou resolvendo uma questão aqui da reforma aqui, eu já volto em... Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos, pessoal? Só um minutinho, tá? Ok. Vai ficar bom isso aí. Tá bom. Vai. Uhum. Vai ter como. Eu não sei se está desligando. Olha. Tá ligado.